Continuando a nossa aula de eletrodinâmica, vimos na aula passada exercícios sobre corrente elétrica. Agora nós vamos falar um pouco sobre potência elétrica e energia elétrica. Então aqui nós temos as duas expressões de potência e a expressão de energia. Lembrando, potência e energia elétrica. Então aqui está simples de entender na definição matemática, né, nas definições matemáticas de potência e energia. Então nós temos aqui a potência, representada pela letra P, é igual a I vezes U. I nós já vimos na aula passada, I representa a corrente elétrica que passa em um circuito ou em um aparelho. Para esse aparelho funcionar, ele tem que ser ligado numa fonte de energia, uma fonte de tensão, também conhecida como DDP, que aqui na expressão vai ser representada pela letra U. Então, U representa a tensão, a voltagem. Quando você liga um aparelho lá na tomada, a tomada vai te dar justamente essa tensão, essa voltagem. Se você ligar em 110, o valor desse U nessa expressão seria 110. Numa tomada de 220, o valor do U seria 220. Então, essa expressão, bem fácil de lembrar, né? P igual a I vezes U, é a expressão para se determinar a potência. Potência é igual a corrente vezes a DDP, também chamada de tensão. A outra expressão que a gente vai trabalhar também é a expressão da energia elétrica consumida por aparelhos elétricos. Para eu saber a energia que um aparelho consome, uma lâmpada, uma TV, um liquidificador, essa energia é expressa por P vezes ΔT. P é a potência do aparelho e ΔT é o intervalo de tempo que esse aparelho fica ligado. Então, discriminando aqui cada grandeza com sua respectiva unidade, nós temos que P é a potência, cuja unidade é o watt, cujo símbolo é a letra W, W maiúsculo. Então, por isso que quando a gente vê um aparelho lá no manual dele 100W, quer dizer que aquele aparelho tem 100 watts de potência. Uma lâmpada de 11W aparece muito nessas lâmpadas aí que a gente compra no supermercado, ou de 11, de 25, de 9. Então, seguido da letra W, está te dando o valor da potência daquela lâmpada. 9 watts, 11 watts, 25 watts. São os exemplos, né? Letra U é a tensão, também conhecida como DDP. Pode ser chamada de voltagem também, cuja unidade é o volt. Aí a palavra voltagem, né, deriva dessa unidade, volt, cujo símbolo é a letra V, V maiúsculo. Então, por isso que a gente fala, uma tomada de 110 volts, uma tomada de 220 volts. Eu compro uma bateria de 12 volts. Então, são as fontes de tensão, né? Vão fornecer energia ao circuito. E nós já vimos que a corrente é medida em ampere, cujo símbolo é a letra A. Quando a gente calcular a energia, aí a energia a gente vai ter que tomar um certo cuidado, porque a energia ela vai poder ser dada em joule, cujo símbolo é a letra J, ou em quilowatt-hora, aquela unidade que aparece na conta de energia, que a gente recebe atualmente da Equatorial Energia, né? kWh, kilowatt-hora. Lembrando que esse quilo aqui representa um valor da unidade, o K nas unidades representa 1000. É por isso que 1 quilômetro são 1000 metros, 1 quilograma é 1000 gramas. Então, 1 kWh seriam 1000 watt-hora. Aí, professor, como é que eu vou saber quando usar joule e quando usar quilowatt-hora? É só prestar atenção no tempo. Quando o tempo for dado em segundos, tu vai calcular a energia em joule. Quando o tempo for dado em horas, tu vai calcular a energia em quilowatt-hora. Guarda as equações que a gente vai usar para potência I vezes U, corrente vezes tensão. E para energia, pega a potência e multiplica pelo tempo. Guarda aí que a gente vai fazer uns exemplos agora.
Então, no exemplo 1, aqui do nosso exercício, diz que um aparelho é ligado numa tensão de 12 volts e é percorrido por uma corrente de 5,0, ou seja, 5 amperes. Logo, a potência em watts do aparelho é D. As alternativas aqui, 2, 6, 12 e 60. Então, a gente vai anotando os dados, ó, tensão 12 volts. Volt é unidade de DDP, tensão, que na nossa expressão é representada pela letra U. Então, eu escrevi aqui, ó, U igual a 12 volts. 5A, 5 amperes. 5 amperes é o valor da corrente. Como ele me pediu a potência, aplico aquela primeira equação. Potência igual a corrente vezes tensão, DDP. Potência igual, quem é a corrente? No lugar do I eu coloco o 5, que a corrente é 5 amperes. No lugar do U eu coloco quem? 12, já que o U 12 volts. Então 5 vezes 12, 60. Aí 60 o que? Watt, porque o watt é a unidade de potência. Então aqui nas alternativas seria a letra D. E esse é o exemplo 1, aplicamos a equação da potência. Aqui no exemplo 2, nós já temos um secador de cabelo de 495 watts de potência, quando ligado a uma tensão de 110 volts, é percorrido por uma corrente elétrica D. A gente vai determinar essa corrente. Anota os dados, 495 seguido da letra W. W é o watt. Watt é a unidade de potência. Então, potência igual a 495 watts. DDP 110, está aqui, volt, V. Então, a tensão. E ele quer que eu determine a corrente, né? Corrente elétrica D quanto? Vamos ver. Essa corrente, vou escrever a equação da potência. P é igual a I vezes U. Só que agora eu não quero P, eu quero quem agora? Eu quero a corrente. Então vou ajeitar a equação, ela vai passar para frente do igual. Invertendo, né? I é igual, porque eu quero calcular a corrente, então por isso eu coloquei na frente do igual. Só que como eu estou invertendo aqui, vai mudar, né, a equação. Quem estava do lado do I era a letra U. Estava multiplicando, agora vai passar dividindo, né? Se passar para o lado do P, vai passar aqui para baixo, dividindo. Então, a corrente é P sobre U. Toda vez que tu quiser calcular a corrente que passa em um aparelho, é só tu pegar a potência do aparelho e dividir pela tensão que ele ligada. Ligou em 110, divide por 110. Ligou numa tomada de 220, divide por 220. Então, vai ficar trazendo para cá a equação I é igual. Quem é o P? 495. Quem é o U aqui embaixo? 110. Então, substituindo, fazendo a divisão, 495 dividido por 110 dá 4,5. Aí, amperes. Então, a corrente seria 4,5 amperes e a letra B. Tá? Então, fiz a divisãozinha bem aqui, ó, 495 dividido por 110. Aí dá 4. 4 vezes 110 dá 440. 495 menos 440 dá 55. Aí 55 por 110 não dá. E o que é que a gente faz? Acrescenta um zero e uma vírgula. 550 dividido por 110 dá 5. 5 vezes 110 dá exatamente 550. Para 550 nada. Então, como a gente viu, 4,5. Já no exemplo 3, a gente vai usar a expressão da energia, já que o exercício diz, determine o consumo diário de energia. Agora tome cuidado que quando pedir energia, o exercício pode pedir o consumo diário ou o consumo mensal. Aqui está pedindo o consumo diário, então é durante o dia. Em quilowatt, olha aí, quilowatt-hora de um aparelho de 250 watts. Então, a potência é igual a 250 watts. Ligado 6 horas por dia. Então, o tempo que fica ligado, 6 horas. Quando eu aplicar a equação, ó, energia é igual a potência vezes tempo, vou ter energia igual. Quem é a potência? 250. Quem é o tempo? 6. Em horas, né?
Então vai ficar 250 vezes 6. Fiz a continha bem aqui, 6 vezes nada, nada. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12. 3, 15. Então dá 1.500. Só que aí tu vai tomar um cuidado com a unidade, porque nós vimos que é potência em watt e o tempo em horas. Então a unidade é o watt-hora. Só que ele pediu para te escrever essa energia nessa unidade, ó, em quilowatt-hora. Aí sempre vai faltar esse K, na maioria dos exercícios. Às vezes vem já na potência, com o K aqui na frente do W, às vezes não. É o caso aqui não veio. Quando não vier, tu vai ter que fazer isso aqui que eu vou fazer agora. O K eu disse para vocês que é o mesmo do quilômetro, 1000 metros, do quilograma, 1000 gramas. Então o K representa o valor 1000. Então tu pega esse valor que tu achou, divide por 1000. Aí a tua energia vai ser 1.500 dividido por 1000. Tá? Então pode cortar os dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Aí tu vai ficar com 15 dividido por 10. Aí quando ficar com 15 dividido por 10, aí vai dar 1. 1 vezes 10, 10 para 15, faltam 5. 5 por 10 não dá, o que é que a gente faz? Acrescenta um zero, bem aqui uma vírgula. 50 por 10 dá 5. 5 vezes 10, 50. Para 50 nada. Então a nossa energia é 1,5. Agora sim, com o K. WH. Então para colocar esse K, tu tens que dividir por 1000, porque o K representa 1000. Então a alternativa que a gente marcar 1,5, letra B. Tá? Já no exemplo 4, bem parecido, só que agora a gente vai determinar, lembrem que no exemplo 3 a gente determinou o consumo diário, agora a gente vai determinar o consumo mensal de energia, também em kWh, de um aparelho de 120 watts. Então tá aqui a potência, 120 watts. Esse aparelho fica ligado 5 horas por dia, então o intervalo de tempo 5 horas. Mas lembra, ele quer o consumo da energia, não é mais diário, agora é no mês. Mesma expressão, energia igual a potência vezes intervalo de tempo. Quanto é a potência desse aparelho agora? 120. Quanto é o intervalo de tempo? Quanto é o tempo que ele fica ligado? Quantas horas? 5. Aí vejam que eu já coloquei aqui do lado, já multipliquei por 30. Professor, lá na outra o senhor não multiplicou por 30. Por quê? Porque lá era o consumo diário. Era do dia. Não faz isso. Só vai multiplicar por 30 quando for o consumo do quê? Mensal. Então, um mês, considera assim, provas de concurso e vestibulares, um mês 30 dias. Tá? Então fica 120 vezes 5 deu 600. Vezes 30... 600 vezes 30 vai dar 6 vezes 3, 18. 2 zeros daqui com daqui são 3. Dá 18.000. Mesmo caso lá daquela questão. Tu vai achar energia em watt-hora. Porque a unidade de potência é watt, unidade do tempo, hora. Mas ele quer que apareça o K. O K representa qual valor mesmo? 1000. Então divido esse valor por 1000 para poder colocar a letra K. 18.000 dividido por 1000 dá o próprio 18, só que agora quilowatt-hora. Beleza? Então vamos lá. Última questão, já o exemplo 5 é quando tu vai ver quanto custa, quanto em din-din. Essa energia que o aparelho consome, quanto custa, né, em reais. Na conta de energia vem dizendo quanto custa o quilowatt-hora. No exemplo aqui eu coloquei que cada quilowatt-hora custa 85 centavos. Está mais do que isso. Ainda não olhei. Determine o custo mensal do aparelho nas condições do exemplo 4. Então é desse aparelho que a gente fez aqui do exemplo 4. Quanto de energia consumida no mês dele? 18. Guardem esse número. Sabendo que, aquilo que eu falei para vocês, quanto custa o quilowatt-hora? Quanto em reais? 85 centavos. Então vamos resolver. Vai ser só uma regra de 3. Para achar quanto em reais custa isso, vai ficar. Ele tem sempre que te dar quanto custa o quilowatt-hora, né? No caso ele deu
Então, 1 kWh, não apareceu número nenhum aqui, então é 1. Está para quantos reais? 0,85, 85 centavos. 18 quilos. Por que 18, professor? Porque ele disse que é para te calcular esse custo do exercício anterior, que a gente calculou deu 18. Está para X, que eu quero saber quanto é em reais. A regra de 3 multiplica cruzado, né? Esse com esse, esse com esse. Então aqui, ó, 1 vezes X dá o próprio X. 18 vezes 0,85. Quando a gente fizer a conta 18 vezes 0,85, eu fiz a conta aqui separado. Se vocês repararam aqui, eu não coloquei a vírgula, eu vou colocar só no final. Multipliquei os números que não são zero. Então ficou 18 vezes 85, né? No final eu coloquei a vírgula. 8 vezes 5, 40. Foi 4. 8 vezes 8, 64. E 4 dá 68. Agora 1. 1 vezes 5, desloca uma casa, né? 5. 1 vezes 8, 8. Somou 0. 8 e 5, 13. Vai 1. 1 e 6, 7. 7 e 8 dá 15. Então dá 1.530. Só que não esquece que tem quantos números depois da vírgula na multiplicação? 1, 2. A resposta também. Então, confere 1, 2, coloca a vírgula. Então, 15,30. Ou seja, R$15,30. Alternativa B. Então, vou deixar o exercício lá, passar para vocês o exercício lá no formulário do Google. E vocês acompanharam esse vídeo, resolvam as questões lá do exercício, tá? Então, até a próxima.